A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus para você nessa manhã, que esse versículo vai abrir as portas do emprego para você, as portas das oportunidades que você precisa, vai te dar livramento, vai te abençoar, para que você saiba que Deus não precisa de muita coisa para fazer, para Ele abençoar você, não. Ele só quer somente que você obedeça a Ele, obedeça a palavra dEle, e viva nos caminhos dele com retidão e com sabedoria, amém? Então, escute essa palavra aqui que eu vou ler para que você possa sair de casa hoje na direção do Senhor Jesus. Ele diz assim, ó, no livro de Jó, no capítulo 42, 2, é um versículo bastante conhecido, mas toda vez que você escuta a palavra de Deus, você vai escutar Deus falando com você de várias maneiras, tá entendendo, irmão? Deus usa quem quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Então diz assim, ó, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus. O que Deus está falando aqui, irmão, nesse versículo aqui para você, é que Jó, quando falou isso aqui, tá entendendo? Já sabia do que ele estava falando. Ele sabia que Deus tudo podia fazer na vida dele, até mesmo tirar ele daquela situação que ele estava vivendo ali. Porque já foi um homem, meu irmão, que ele perdeu a família, foi uma prova muito grande que Deus permitiu na vida de Jó. Mas por que Deus permitiu aquilo? Foi porque Deus era ruim, Deus era maldoso com Jó? Não, porque Deus queria mostrar para Satanás que aquele homem que está na presença dele, que faz a vontade dele, se humilha nos pés dele, tá entendendo? Nada dessa vida aqui tira ele dos caminhos dele, nada dessa vida aqui de material vai fazer com que ele deixe de confiar em Deus, de que ele deixe de servir a Deus, porque a vida do homem não está nessas coisas, irmão. Eu sempre falo que quando Deus te tirou do pecado, quando Deus te tirou da prostituição, do vício das drogas, da cachaça, quando Deus te tirou desse caminho errado que você viveu, Deus não te tirou com dinheiro, você não precisou pagar nada, você não precisou dar dinheiro, você não precisou pagar, você não precisou fazer nada para Deus te resgatar de lá. Mas o que Deus quis foi que você ouvisse a palavra dele e aceitasse ele como Salvador. Jesus quis que você aceitasse ele como Salvador, então você não precisou pagar nada. Hoje em dia, tem homens, né, irmão, que fica pregando aí nas igrejas, dizendo que se a pessoa não der o dízimo não vai ser salvo, se a pessoa não der o dízimo, o diabo vai tirar tudo que você tem. Isso é tudo mentira, viu, irmão? Não acredito nessas coisas, não. Não vai atrás dessas conversas, não, que a sua salvação não depende de dízimo, a sua salvação não depende de você dar oferta, a sua salvação, tá entendendo? Não depende de você fazer votos caros, tá entendendo? A gente faz voto sim nas nossas igrejas, porque a gente faz voto com Deus. A gente dá o dízimo na igreja, a gente dá oferta, a gente faz todas essas coisas porque a gente sabe que a obra de Deus ela não depende de governo, não depende de ninguém para ajudar, irmão. Depende dos cristãos que congregam ali na congregação e a gente tem esse coração aberto e voluntário para ajudar, para socorrer, tá entendendo? A obra de Deus ali, pagar as despesas da igreja, do aluguel, das contas de luz, a gente tem que fazer isso. Mas isso aí é fora, uma coisa fora, tá entendendo? Independentemente da tua salvação, da tua comunhão com Deus, tá entendendo? Do que Deus tem na tua vida, dos planos que Deus quer fazer na tua vida. A palavra de Deus diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie, tá entendendo, irmão? É pelo Espírito Santo, é pelo poder de Deus, pelo querer de Deus. Então, quando você vê uma pessoa dizendo que se você não der o dízimo, você não vai ser salvo, você não vai ser abençoado, é mentira, irmão. Porque você já viu um pai, tá entendendo, cobrar nada do filho para abençoar ele, para dar as coisas para ele? Não, o pai não faz isso, tá entendendo, irmão? Ele quer que o filho dele obedeça a ele, quer que o filho dele estude, se forme, seja um homem formado, porque o homem tem que se formar, tá entendendo, na faculdade humana hoje aqui na Terra, para ele ter um bom emprego, ser bem sucedido naquilo que ele for fazer, tá entendendo? Tem que ter. Não estou falando aqui de coisa espiritual, estou falando das coisas dessa vida aqui. O homem tem que estudar, tem que saber ler, tem que saber escrever o nome dele, tá entendendo? Então, o que o pai quer é que o filho obedeça a ele, que ele vá para o colégio, que ele estude, tá entendendo? Olha, filho, se tu passar na faculdade, eu vou te dar um carro. Olha, filho, tá entendendo? Ele faz essas coisas com o filho porque não precisa o filho pagar, vou pagar para o meu pai para meu pai me abençoar. Não, isso não existe, mano. Isso aí é conversa de homem, é doutrina de homem, ensinamento de homem, então você não pode se deixar levar por isso, não. Isso é a coisa mais ridícula que existe, tá entendendo? Que eu já vi em certos lugares aí que eu passei, tá entendendo? Que a pessoa pega, ó, um monte de irmão
Ah, esses irmãos aqui eu vou consagrar tudinho, que são os dizimistas fiel. E aqueles outros irmãos que não têm dinheiro para dar dízimo, que não tem nem emprego, aí vem estar passando necessidade, fica tudo sem unção. Porque só ele só unge só os que estão trabalhando e dando dízimo na igreja dele. Então isso é mentira, irmão. Deus não faz isso, Deus não faz divisão dentro da igreja, Deus não faz acepção de pessoa, tá entendendo? Então quer dizer que aqueles outros vai para o culto e vai sair de lá sem ser abençoado. Deus vai deixar ele sair de lá e continuar vivendo na mesma miséria que ele está, do mesmo jeito que ele está, porque ele não deu o dízimo na igreja. Isso aí, irmão, é mentira. Repreenda isso, tá entendendo? Porque o teu pai, ele vai te abençoar independentemente de qualquer coisa. Agora, quando você for abençoado, de livre e espontânea vontade, oferte na sua igreja, faça voto com Deus, propósito que você quiser fazer, que o pastor pedir para fazer, faça, mas faça voluntariamente. Não faça para depois você sair falando por aí, dizendo que fez isso, que fez aquilo, porque Deus não se agrada disso, amém, irmão? Então, eu estou pregando aqui uma palavra para você saber que Deus tudo pode na tua vida, independentemente de você ser um dizimista, ser um ofertante, você vai ser abençoado, você vai ser curado, vai ser liberto, porque a salvação é de graça, irmão. A salvação não depende de homem, a salvação não depende de propósito, de dízimo, de oferta, depende do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para santificar a tua vida, para purificar a tua vida, e um dia você vê Jesus como ele é. A salvação depende, tá entendendo? É do Senhor Jesus Cristo, é você aceitar ele como Salvador. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, Deus falando essa palavra aqui, Jó falando para Deus, bem sei, Senhor, que tudo podes, tá entendendo? E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos teus pensamentos que Deus pensou para a tua vida de fazer, ninguém vai impedir, irmão. Tem gente que quer impedir, irmão, às vezes quer impedir. Quer impedir dentro da tua igreja, pastor que não dá oportunidade para você crescer dentro da igreja, pastor que não quer ajudar você em nada, tá entendendo? Para você não crescer, para você não se destacar, porque sabe que você tem a presença de Deus, sabe que você é um servo de Deus, que Deus quer te usar na mão dele, mas às vezes ele não tem o Espírito Santo na vida dele, tá entendendo? E ele não te dá a oportunidade, ele não faz a vontade de Deus, ele tem um coração duro, coração iracundo, tá entendendo? E não vai te abençoar, não vai te ajudar, mas Deus dá o jeito dele, tá entendendo? E faz com que você cresça e essas pessoas, irmão, saem da tua frente, saem do teu caminho, porque toda pedra de teu preço Deus tira do teu caminho, irmão. Deus tira tudo aquilo que te vai impedir, querer impedir a tua vitória. Não pode uma pessoa ficar como impedimento diante do querer de Deus, diante da majestade de Deus, para te abençoar e para te honrar, não, amém? Então você que está passando luta, está passando uma prova, está passando uma dificuldade, tenha fé na palavra de Deus, está entendendo que Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai te dar livramento. Deus vai te guardar, tá entendendo? Independentemente hoje que você esteja desempregado, você quer às vezes levar uma oferta para a igreja e não tem, você quer às vezes dar seu dízimo na igreja, mas não tem dinheiro. Deus vai abrir uma porta de emprego para você, vai te prosperar, irmão. E depois que você estiver abençoado, aí sim, não se esqueça de abençoar a obra do Senhor, não. A igreja que precisa de dinheiro para pagar o aluguel, pagar, tá entendendo, a conta de luz, a conta de água, para que você possa estar ali num banquinho limpinho, tá entendendo? Cheirosinho, para quando você for ali na igreja, ouvir a palavra de Deus num conforto ali, tá entendendo? Então, essas coisas precisam de dinheiro, irmão. Eu mesmo, em nome de Jesus Cristo, irmão, eu nunca fiz questão de querer ganhar dinheiro de igreja. Eu sempre gostei de trabalhar na minha empresa nas empresas que eu trabalho, fazendo meu trabalho, eu sou soldador, tá entendendo? Sou serralheiro. Então, eu gosto de trabalhar para ter o meu dinheiro, para ter o meu salário e poder ajudar os meus irmãos, ajudar a igreja, ajudar as pessoas que Deus coloca na minha frente. Então, eu prefiro trabalhar do que ficar dependendo de ganhar dinheiro da igreja. Eu quero ajudar o ministério, não querer ficar pendurado no ministério. A palavra de Deus diz que o obreiro é digno do seu salário. Amém. Que Deus abençoe esses irmãos que vivem dependendo, né, do salário da igreja, que Deus abençoe eles, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, das irmãs, dos pastores, que precisa também de estar lá fora, no mundo aí pregando o evangelho, né, irmão, pelo meio do mundo, então precisa de dinheiro para viajar, precisa, e às vezes o pastor não tem, então ele tem que depender do ministério mesmo. Para isso, é dado as ofertas e os dízimos na casa do Senhor, para que haja mantimento na igreja, no ministério, tá entendendo? Para poder resolver todas essas coisas. Em nome de Jesus Cristo, irmão, não pense que eu estou aqui fazendo crítica e fazendo política da palavra de Deus, das obras de Deus, não. Eu não estou aqui como um juiz nem advogado para julgar ministério, julgar isso, não. Eu estou falando aqui de pessoas que se apoderam dessa necessidade que o ministério tem, que a igreja tem, para querer oprimir os irmãos,
vai dizer que se os irmãos não der, não vai ser abençoado, se os irmãos não der, não vai ser isso, não vai fazer aquilo. É tudo mentira isso aí, meu irmão. Derruba por terra, porque Deus não está nesse negócio. Quando você vê essas pessoas com essas conversas, é melhor até você se afastar dessas pessoas. Porque essas coisas aí, a gente sabe que Deus não trabalha em cima de opressão, tá entendendo? A palavra de Deus diz que o reino de Deus, tá entendendo? Não é comida e nem bebida, mas é justiça, fé e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, irmão, é um reino de justiça. É um reino que Deus bota você numa situação, tá entendendo? Mas Deus tira você dela. Deus bota você numa prova, mas Ele te socorre. Deus deixa faltar às vezes pão, deixa faltar até água para você beber, mas quando chega a hora certa, Ele tira você daquela situação, abençoa você, exalta você e bota você em lugar de honra, tá entendendo? Porque Deus faz o que Ele quer na vida daqueles que Ele tem comunhão com Ele, na vida daqueles que faz a vontade dEle. Então, que nessa manhã, irmão, você estiver passando por algum impedimento, alguma dificuldade, alguém falando que você não vai conseguir, que você não vai ter, que você não tem direito, bata o pé no chão e diga, eu tenho direito e vou conseguir em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o meu Deus, tudo pode na minha vida, tudo Ele pode fazer, tudo Ele pode realizar quando eu der lugar para Ele, quando você der lugar para que Deus trabalhe na tua vida, tá entendendo? Não murmure. Você vê aqui no Salmo que foi pregado nesse instante, tá entendendo? Davi falando para Deus colocar uma guarda nos lábios dele, tá entendendo? Para você fechar a boca na hora da tentação, na hora da perseguição, da tribulação. Feche sua boca, cala-se, tá entendendo? Fica quietinho ali que Deus vai te honrar. Deus está vendo que tudo que o inimigo está cercando, fazendo para querer destruir aquilo que Deus tem na tua vida, mas não vai conseguir não, irmão. E Satanás, ele não fez aquilo com Jó porque ele quis, eu vou fazer, eu vou tirar tudo de Jó, não, foi porque Deus permitiu. Porque a gente sempre está falando aqui que o inimigo não pode tocar na igreja do Senhor Jesus Cristo, não pode tocar na tua vida sem que Deus não permita, não pode fazer nada contra você se do céu não for permitido. Foi isso que Jesus disse para Pilatos. Você nada pode contra mim, Pilatos, se do céu o meu Pai não permitir. Então, contra a igreja do Senhor não tem maldição, irmão. Contra a igreja do Senhor não tem, tá entendendo, barganha não. Balaão ganhou dinheiro para querer amaldiçoar o povo de Deus, mas quase que ele perde a vida, tá entendendo? Porque ele ficou perseguindo o povo de Deus para amaldiçoar. Mas o anjo encostou do lado dele e disse, tu vai falar o que eu mandar. Porque Deus, crente, meu irmão, não é qualquer coisa. Crente não é jogado por aí, bagunçado, abandonado, não. O crente tem guarda, tem protetor, tem anjo do lado dele que guia ele nos caminhos onde ele está. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tá entendendo? Tem o servo dele, os ministros do céu, para te guardar, para te proteger por onde você anda e por onde você vai. Então, se você está passando por uma aprovação, está indo procurar um emprego, não consegue, está querendo construir uma casa, não consegue, está querendo comprar um carro para você andar, não consegue, está querendo fazer qualquer coisa que você quiser fazer, está enfermo, está orando e a doença não sai, confia no Senhor que vai ser liberto, vai ser curado em nome de Jesus Cristo, irmão. Porque Deus é o Deus que cura, é o Deus que abre porta, é o Deus que quebra tranca de ferro para te dar vitória, tá entendendo? Deus quebra os protocolos do inimigo, quebra a burocracia dos homens e dá vitória ao servo dele que confia nele. Então, que nessa manhã essa palavra possa entrar no teu coração, possa te animar, tá entendendo? Você que está caído, você que desanimou, não quis mais ir para a igreja, porque quanto mais eu oro, mais assombração acontece, parece que o negócio dá tudo errado, quanto mais eu estou buscando a Deus, porque cada vez mais que você se aproxima de Deus, irmão, o inimigo também te tenta, o inimigo quer te atrapalhar, tá entendendo, irmão? Daniel estava buscando a Deus ali, na Babilônia, ali, no palácio, no reino de Nabucodonosor, tá entendendo? Se levantou 12 presidentes o rei levantou ali para trabalhar no palácio, tá entendendo? Mas 11 ficou contra Daniel, porque Daniel era um homem de Deus. Daniel tinha sabedoria de Deus, tinha direção de Deus, e tudo que ele fazia para o rei, ele prosperava. O rei gostava de Daniel, o rei se agradava de Daniel. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz que quando a gente agrada a Deus, quando a gente agrada a Deus, os homens também se agradam da gente. Quando a gente faz as coisas certinhas para Deus, quando a gente faz a vontade de Deus, tá entendendo? Os homens automaticamente se agradam de você, gostam de você porque vê luz na tua vida,
vê sabedoria de Deus, vê conhecimento, vê que você não é um homem contendeiro, murmurador, reclamador, não vive em grupinho, tá entendendo, irmão? Não vive em patotinha, fazendo fofoca da vida dos outros, você está orando. Daniel estava ali orando, buscando a Deus, com a porta do quarto dele aberta por lado de Jerusalém, tá entendendo? E orando, buscando a Deus, tá entendendo? Pedindo a Deus sabedoria, a trabalhar ali no meio de 11 pessoas ímpias, que estavam ali conspirando contra a vida dele. Você acha que ele não sentia a conspiração do inimigo todo dia ali naquele lugar? Não é fácil, irmão, para o homem que serve a Deus, não, porque o inimigo vai perseguir, o inimigo vai tentar atrapalhar teus caminhos, atrapalhar a tua vida, vai caluniar você, vai dizer que você fez coisa que você não fez, vai dizer que você só quer ser, tá entendendo? Vai julgar você pela tua aparência, pela tua cor, vai julgar você de tudo quanto é jeito, o inimigo vai procurar tentar te prejudicar, tentar te entristecer para você parar de fazer a vontade de Deus, mas não pare, irmão. Não pare não, porque o homem de Deus não pode parar de fazer aquilo que Deus manda. A gente tem que continuar andando, tem que continuar marchando, independentemente de qualquer coisa que estiver acontecendo ao nosso redor. Você está orando, está lutando, está buscando, irmão, e Deus está guardando tua família, Deus está guardando teus filhos no colégio, na faculdade, no trabalho, está guardando tua vida quando você sai para trabalhar, quando você volta, porque você está orando, está insistindo, está buscando. Se você parar, o diabo quer que você pare para poder tocar na tua família, para poder tocar nos teus filhos. Tá entendendo? Então você não pode parar. Você é o chefe, é a estaca da sua casa. É o homem que está aí nas orações, na consagração, na leitura da palavra, tá entendendo? Vigiando, atento, instruindo sua esposa, instruindo seus filhos. Olha, filho, quando sair do colégio, vem direto para casa, não fica no meio do caminho com essas patotas de gente aí fazendo bagunça, não. Vem para casa, tá entendendo? De noite a gente vai para a igreja, de noite a gente vai buscar a Deus. E assim, irmão, você vai vencendo todas as lutas, todas as perseguições, todas as tribulações, toda a tentação que vier para querer te derrubar, para querer te humilhar. Isso aí vira, sabe o que vai virar na sua vida? Vai virar prosperidade, tá entendendo? Ele vai transformar tudo isso em bênção. A tentação, a perseguição, a humilhação do ímpio, né? Porque não tem uma coisa mais ruim do que o ímpio, não, porque ele quer humilhar você. Ele quer te desclassificar porque você é crente, porque você é cristão. Tudo deles são dizer que o pastor deu lavagem na sua cabeça, o pastor não deu lavagem nenhuma. Você faz as coisas para Deus, porque é Jesus quem te lavou e te purificou de todo pecado, tá entendendo? Você é um homem liberto, é um homem livre. E a pessoa que está no pecado é invejosa, tá entendendo? O inimigo ele é invejoso. O inimigo ele tem inveja da tua vida, porque você é um homem liberto, é um homem livre, e ele sabe que ele não pode mais tocar na tua vida, nas tuas coisas, porque você agora vive no mundo da luz, não vive no mundo onde ele jaz, tá entendendo? Deus diz que o mundo jaz no maligno, tá entendendo? Então ele tem acesso a tocar nas coisas, na vida daquelas pessoas que estão lá no mundo, mas na tua vida não, porque você vive na luz, você vive para Jesus hoje, você vive para Deus em tua casa, mesmo que não seja todo mundo cristão dentro da tua casa, mas está tudo protegido pela tua oração, pela tua intercessão. Então continue orando, irmão. Continue buscando a Deus, porque o homem de Deus, ele vai ser sempre perseguido, ele vai ser sempre ter uma batalha para ele enfrentar, sempre vai ter um leão para ele derrubar. Você viu que Davi, quando foi ungido rei, irmão, começou a perseguição na vida de Davi. Davi era simplesmente um pastorzinho de ovelha ali, que todo mundo nem enxergava Davi. Você vê que quando Samuel foi ungir Davi, quem foi que estava dentro da casa de Davi? Os 7 filhos de Jacó, mas Davi estava no campo. Os 7 filhos de Jessé, me perdoe. Mas Davi estava no campo, tomando conta das ovelhas do pai dele. Tá entendendo? Ele era esquecido. Ele comia por último em casa, os irmãos dele que comia primeiro. Quando Davi chegava em casa, só estava o fundo do caldeirão lá para ele comer. Mas Deus era com ele. Deus estava vendo aquilo que Davi estava vivendo, mas não deixava o compromisso dele de pastorear, de guardar, de proteger as ovelhas do pai dele. E Deus se agradou de Davi e disse, eu vou fazer esse homem, tá entendendo? Um homem grande na minha mão, porque eu vejo a responsabilidade que ele tem com as ovelhas do pai dele. Eu vejo a luta que eles enfrentam para o leão, o urso não pegar as ovelhas, não devorar as ovelhas do pai dele. Esse homem vai ser valente na minha mão, ele vai proteger meu povo, ele vai proteger aquilo que eu botar na mão dele para fazer, ele vai resolver, porque eu vejo coragem nele, eu vejo um homem esforçado, um homem determinado, tá entendendo? Então Deus vê determinação na tua vida, irmão, quando você faz as coisas direito, quando você faz as coisas certas. E a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer. A gente tem que obedecer aos nossos pais, obedecer a nossa mãe, tem que obedecer ao nosso pastor da igreja quando ele manda fazer uma coisa, temos que obedecer
no trabalho você tem que obedecer seu patrão, tem que fazer as coisas direitinho, para que em tudo o que você for fazer, o nome de Deus seja glorificado. Não pense que você, porque agora você é crente, você vai ficar abraçando todo mundo, não, irmão. Porque a palavra de Deus diz, tá entendendo? Que quem quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. A gente não somos amigo do mundo, a gente ora pelo mundo. A gente ora pelas ovelhas de Deus que ainda está presa no pecado nesse mundo, para que Deus resgate elas. Que Deus envie gente onde ela estiver, para socorrer, para resgatar, para tirar da mão do diabo. Tá? Porque as pessoas que mais sofrem nesse mundo são pessoas que Deus tem propósito na vida dele, e o inimigo sabe que Deus tem propósito na vida dele e humilha eles. Você pode ver que todas as pessoas que é salvo, que é liberto, que passou por macumba, passou por prostituição, bebida, tráfico de droga, todas as pessoas que passaram nesse caminho foram pessoas que Deus tinha propósito na vida dele e passaram, tá entendendo? Deus foi lá e resgatou, e hoje são servos de Deus, são servas de Deus, são homens de Deus, tá entendendo? E essas pessoas, quando se convertem, o inimigo ainda persegue para tentar tirar dos caminhos de Deus de novo, para fazer a pessoa voltar para trás. Mas a pessoa não vai voltar, porque Deus está segurando na graça dele, Deus está segurando, está entendendo, na mão dele. Por isso que o inimigo humilha, tenta, provoca, faz de tudo, meu irmão, para você desistir dos caminhos do Senhor. Não desista não, irmão. Não desista não, que tudo isso que você está passando aí é um tratamento que Deus está fazendo na tua vida. Jó estava sendo tentado ali, os filhos de Jó foram mortos, Jó perdeu as ovelhas dele, perdeu os camelos, perdeu tudo, irmão. Mas não perdeu a fé dele e a confiança dele em Deus. Não perdeu, tá entendendo, o que ele mais tinha de valioso na vida dele, que era a fé. Mesmo ele se sentindo fraco naquela tribulação que ele estava passando, e além de ele perder tudo isso, o inimigo ainda foi catucar para que Deus tocasse na saúde de Jó. Deus disse, você toca, mas na vida dele você não toca, porque a vida dele é minha. Então o inimigo tocou nos bens de Jó, tocou na saúde de Jó, mas Jó permaneceu ali vivo, orando, cheio de chaga, como você conhece a história de Jó, tá entendendo? A mulher de Jó, querendo que Deus amaldiçoasse Jó e morresse, você vê, tá entendendo? A mulher como é que é, irmão? Desde lá do paraíso, tá entendendo? Que ela enganou Adão. A mulher, ela se iludiu com a serpente, tá entendendo? Comeu o fruto da árvore do bem e do mal, tá? E levou para o marido comer também, tá entendendo? Então, na hora que Jó precisava dela ali, para ela estar de joelho ali com ele orando, tá entendendo? Ela disse, oxe, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre, tá entendendo? Mas Jó disse, tu fala como uma louca, tá entendendo? Tu não sabe o que é que tá falando, tá entendendo? Porque já sabia que ele estava ali na presença de Deus, e se Deus quisesse mudar a situação ali naquela hora, Deus mudava. Por isso que ele falou, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, mas Jó já estava profetizando a vitória dele, irmão. Já estava profetizando ali a vitória dele, disse, eu sei que o Senhor tudo pode. Nenhum dos teus pensamentos com a minha vida pode ser impedido. Se tu pensasse, se tu deixasse eu passar por essa situação, tu vai me tirar dela. E hoje eu sei que tu está pensando no que tu vai fazer já de melhor para mim depois que eu sair dessa situação. Tu já preparasse todas as bênçãos em dobro para me entregar na minha mão. Já estava profetizando ali naquela hora a vitória dele. E o inimigo queria que Jó murmurasse, queria que Jó xingasse a Deus, que Jó não profetizasse palavras boas diante de Deus. Mas ele ficou envergonhado, irmão. Porque na hora certa Deus expulsou o inimigo da vida de Jó e disse, agora eu vou te abençoar, agora eu vou te dar saúde de novo, Jó. E deu saúde, tá entendendo? Por misericórdia, Deus ainda deixou a mulher dele viva, tá entendendo? Para você continuar acompanhando ele de novo, porque Deus conhece a fraqueza da mulher. Deus conhece a limitação das mulheres, dos homens, tá entendendo? Deus conhece todo o ser humano, por dentro e por fora. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres dizer que as mulheres são covardes, são fracas, eu não estou falando isso aqui não, irmão. Que a mulher boa, tá entendendo, edifica a casa dela. E tem mulher que é companheira, irmão. Tem mulher que é lutadeira, que ajuda o homem, apoia o homem, tá entendendo? Mas tem mulher, irmão, que só é mulher quando está no bem-estar. Quando vê qualquer situação difícil, é a primeira que começa a escorraçar, começa a murmurar, tá entendendo? É por isso que muitos casamentos, às vezes, não vai para frente. Porque a mulher, na hora que está com a barriga cheia, na hora que está com tudo ali, é a mulher maravilhosa, é a mulher, tá entendendo? Mas quando o homem vai passando por uma situação, perde o emprego, sai do emprego, fica sem ganhar o salário,
Aí a mulher tem que trabalhar, tem que fazer um embigo para poder trazer a comida para dentro de casa, aí pronto, aí o marido não presta, o marido é preguiçoso, o marido é vagabundo, o marido é isso, o marido é aquilo, tá entendendo? E Deus às vezes está provando o marido, está trabalhando na vida do marido, e a mulher está amaldiçoando, está dizendo que o marido não presta, tá entendendo? Fica escorraçando o marido de dentro de casa, mas Deus vê todas essas coisas, irmão, Deus conhece quem é quem. O servo de Deus, irmão, eles são homens de Deus, tá entendendo? Que entende essas coisas. E sabe que quando ele está passando por uma tribulação, uma perseguição, ele sabe que Deus está com a mão estendida sobre a vida dele e ele não vai deixar de fazer a obra de Deus, não vai deixar de fazer, está entendendo, a vontade de Deus por causa dessas coisas, não. Porque depois Deus derruba tudo isso por terra e dá vitória ao homem, abençoa ele e honra ele, está entendendo? Porque na prova que ele está passando, ele não morre. Na prova que ele está passando, ele não perece, porque Deus não deixa ele perecer. Está entendendo? Deus prova para honrar. Porque quando Deus botar aquilo que ele quer botar na mão do homem, o homem não vai se extraviar. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, meu irmão. Deus te abençoe você e creia que Deus tudo pode na tua vida. Tudo Ele pode fazer para te honrar, para te abençoar, para te guardar e te livrar. E creia que você não vai morrer nessa prova, nessa luta, nessa perseguição que você está passando, não, porque Deus está com a mão estendida sobre a tua vida e o inimigo sabe disso, tá entendendo? Ele não pode tocar na tua vida, ele não pode tocar na tua família, ele não pode tocar em nada teu se do céu não for permitido, amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, recebe essa palavra no teu coração aí, se fortaleça, tenha bom ânimo, tá entendendo? Seja corajoso, lute por você, lute pela sua casa, pela sua família e lute também, em primeiro lugar, pelo reino do céu, para ganhar alma para Jesus, para ganhar pessoas que estão no pecado, pessoas que estão na prostituição, que estão aí sofrendo, gemendo, sendo humilhada pelo inimigo, tá entendendo? Pregue para essas pessoas, mesmo você estando passando por essa luta que você está passando, pregue. Pregue a palavra de Deus, porque ela vai fazer efeito no coração daquelas pessoas. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa quinta-feira na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero terminar esse vídeo, irmão, pedindo para os irmãos se inscrever nesse canal, deixe seu like aí, compartilhe, tá entendendo? Para que a gente continue aqui pregando a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo para você, para outras pessoas que precisam ouvir a palavra, tá entendendo? Que você venha se inscrever nesse canal e seja abençoado, seja liberto, seja livre dessa provação que você está passando, em nome de Jesus Cristo. Vou fazer uma oração aqui para terminar esse vídeo, orando pela tua vida e pela tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse irmão, dessa irmã, meu Pai, que parou para ouvir essa mensagem aqui, meu Deus, no vídeo. Que o Senhor venha abençoar ela, Pai. Que o Senhor venha guardar, proteger. Livra ele, meu Deus, dessa tentação, dessa provação que ele está passando, Pai, dessa humilhação. Porque tudo o Senhor pode fazer na vida desse irmão, Pai, na vida dessa mulher, na vida desse homem, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoe-te e peço para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.